O anime de hoje se chama Tensei Shitara Ken de Shita. A história começa quando um homem explica que morreu e pensa em como reencarnou como um jovem. Mas esse não é o caso. Na verdade, ele reencarnou em uma espada. Ele se lembra de como ele tinha morrido depois de ser atropelado por um carro como um humano e acordou em um outro mundo como uma espada. Uma voz misteriosa diz a ele para se preparar para uma vida difícil pela frente. E a espada se consola lembrando de como essas reencarnações geralmente vêm com habilidades bem quebradas. Então, uma autoverificação revela que ele é uma arma inteligente e tem habilidades muito boas, incluindo telecinese. Goblins aparecem para tentar pegar ele, mas eles não conseguem e apenas cospem na espada. Então, com raiva, a espada usa a telecinese para se segurar e mata brutalmente os goblins para se vingar da cusparada que eles deram. Depois de fazer isso, ele percebe que é capaz de pegar as habilidades daquele que ele derrota e ganha cristais. Como testes adicionais, foi mostrado que cortar os cristais dos seus inimigos é o que lhe dá as habilidades. Ele se sente um pouco solitário sem um portador, e ele planeja subir de nível para quando alguém vier pegar ele, conseguir ficar de boa. Em outro lugar, uma jovem chamada de Fran estava sendo bem maltratada, mas ela afirma que ela ficará mais forte. Agora, voltando para a espada, ela explica que usar telecinésia drena os seus poderes mágicos e ele só pode se controlar por 3 minutos. Então ele eventualmente adquiriu habilidades de treinamento mágico junto com a habilidade de flutuar, que permitirá que ele durasse mais tempo no ar. Dessa forma, ele vai derrotando mais inimigos e eventualmente isso resulta em ele subindo de nível e ganhando atualizações para suas habilidades. Ele continua o seu caminho e vai destruindo mais e mais goblins. Isso estava acontecendo com tanta facilidade porque ninguém estava esperando que a espada voe por conta própria. Ele é sempre uma surpresa para todos. Em outro lugar, a Fran tenta resgatar um outro escravo que tinha ali, mas ela não consegue fazer nada por conta de um colar que ela usa e é obrigada a obedecer ordens. Então ela acaba sendo insultada várias vezes. No dia seguinte, ela tem novas tentativas de escapar e se defender. A Fran é implacável e promete ficar mais forte. Mais tarde, a espada explica que quanto mais longe ele se move do pedestal dele, os monstros eram cada vez mais fortes. Só que mais habilidades ele vai ganhando de acordo com esses monstros mais fortes e consequentemente vai ficando muito mais forte também. A espada aponta para um slime na área 5. Esse era o Lord Slime e não dava para brincar com ele. Mas a espada decidiu usar o seu ataque mais forte. As consequências ali são devastadoras e ele percebe que deve ficar mais forte para proteger o seu futuro portador. Ele ganhou a habilidade de regeneração instantânea e testa uma habilidade de armazenamento de itens pessoais. A espada derrota vários outros chefes usando uma combinação das suas habilidades e táticas inteligentes. As coisas ficaram mais fáceis na área 5, então ele decidiu que agora é a hora de ir para as terras desconhecidas. Quando ele para analisar tudo, ele percebeu que não podia mais se mover. Ele tenta usar habilidades para sair, mas estava sendo sugado pelo chão. Dessa maneira, 3 dias se passaram e ele começa a esperar que uma bela elfa venha para resgatar ele. Porém, 10 dias se passam e ele só queria que alguém viesse o salvar. Depois, 1 mês inteiro, e agora ele só queria que qualquer coisa o salvasse. Ele fica se lamentando que ficou uma espada tão forte para simplesmente enferrujar sozinha e preso. Em outro lugar, a carruagem onde a Fran estava é atacada e os escravos são obrigados a se sacrificar para que eles possam escapar. A Fran percebeu que ela vai morrer nesse momento, mas na realidade foi os donos dela que foram mortos e ela estava livre. Ela na hora pensa que não queria morrer e tenta lutar contra a besta que apareceu enquanto todos os outros fogem, mas o seu ataque é inútil. Quando ela é jogada para o lado, ela encontra a espada que usa telepatia para falar com ela. A menina não expressa nenhuma emoção e a espada manda ela o puxar do chão e ela consegue fazer isso pouco antes de ser atacada pela besta. A espada explicou que ela deve equipar ele como se a sua vida dependesse disso. Ela de fato faz isso e isso permitiu que ela usasse as suas habilidades de alto nível. A Fran é capaz de lutar facilmente contra monstros. No final, a Fran percebe que tudo isso foi graças à espada. Ele na hora diz para não o colocar de volta,
mas a Fran tem medo que ele só será tirado dela pelo seu dono. Mas nessa hora, o dono dela de fato apareceu e retoma o controle do colar dela. O cara quer mandar nela mostrando um contrato e tudo mais, só que não dá nem tempo dele pensar, porque a espada quebra o pescoço dele usando telecinésia. A espada estava livre para se mover de novo e a Fran teve o seu colar retirado. A espada quer que ela seja o seu portador, mas ele explica que isso vai ser muito perigoso para ela. Mas a Fran tem certeza do que ela queria e explica que ela precisa se tornar mais forte. Ela fala que gatos pretos como ela nunca evoluíram antes, era o seu sonho e o sonho dos seus pais. Então agora ela estava determinada a evoluir. A espada gosta da sua determinação e jura que vai ajudar ela a atingir o seu objetivo. Os dois já tinham se apresentado, mas a espada não tem um nome. Então ele permitiu que a Fran dê um nome para ele e ela decida o que fazer. Mas ela só chama ele de professor por enquanto. Os pais da Fran a levaram em uma jornada para evoluir antes, mas eles se sentem fracos porque nenhum gato preto jamais evoluiu. A Fran agora se propõe a realizar o seu sonho e a espada explica que ela realmente tem um talento especial para a batalha. Com apenas um pouco de ensino, ela é capaz de aprender as coisas rapidamente. A espada jura ajudar ele a alcançar o seu objetivo. A Fran sente algo próximo nessa hora e imediatamente vai ajudar as pessoas. Ela sai atacando os monstros e fala com a espada. Ela é a única capaz de ouvir a sua telepatia. O nome do guarda ali é Randall e ele se oferece para dar uma carona para ela até a cidade. Então eles de fato aceitam. No caminho, o Randall explica que alguns problemas estavam acontecendo com monstros muito irritados. Ele assume que os monstros mais fortes que estavam lutando fez com que os mais fracos se reunissem perto das estradas. Essa também é a área onde as histórias dizem que o monstro de classificação S morreu. O Randall a elogia por ser capaz de derrotar os goblins e assume que ela deve estar pelo menos em um nível aventureiro. Ele geralmente recebe uma classificação de G a S e os níveis superiores são muito famosos. Tudo que alguém precisa fazer é se registrar na guilda. Ela também vai comprar bens ganhos ao matar monstros e a Fran fica animada para ganhar algum dinheiro. No entanto, alguém na carruagem pensa em como seria possível para um gato preto se tornar um aventureiro. No dia seguinte, eles finalmente chegam a Elisa e às vezes as pessoas afirmam o quão tolo é para uma garota tão pequena estar com uma espada tão grande. Nessa hora, a espada começa a se analisar e fica vendo quão forte ele é. A Fran garante que ele é muito especial para ela e os dois vão para a guilda. Lá a recepcionista estava tendo um dia ruim e pensa em como ela gostaria que todos ali morressem. Ela se lembra de se acalmar e a Fran é recebida por ela. A Fran chegou avisando que queria se tornar uma aventureira, mas a recepcionista pensa em como uma criança não duraria 5 minutos e tenta negar isso a ela. Ela poderia se ferir com muita certeza. A Fran persiste e estava determinada em fazer isso. A recepcionista então pensa em como ela vai ter uma lição dura para aprender. Então ela vai conhecer o examinador Donna e ficou bem ansiosa com a intimidação das habilidades dela. A espada analisa e consegue ver que ele é incrivelmente forte e tem um poder de ataque de 650. Ele explica que ele nunca se controla e a Fran aponta como esse vai ser o oponente mais difícil até agora. O teste então começa e o Donna começa o seu ataque. Eles eram fortes e implacáveis, então a Fran consegue se esquivar. A espada lançou um buff na Fran e isso melhora o seu poder de ataque com uma força aprimorada. A Fran, com muita agilidade, consegue cortar o Donna, mas ele afirma que isso não vai ser o suficiente e ele começa a se curar. Ela quer muito se tornar uma aventureira e a espada usa uma combinação de feitiços de terra e fogo para causar danos massivos ao Donna. Agora, ele estava surpreso com a Fran em como ela é capaz de usar vários feitiços sem um encantamento. A Fran vai pro golpe final e esse é um ataque que termina decisivamente com a luta. A recepcionista fica muito surpresa com o que a Fran pode fazer. Depois disso, o líder da guilda se pergunta como uma criança de 12 anos é capaz de fazer tal proeza de luta. Mas ela se recusa a dizer que a espada fala, porque ela queria manter tudo isso em segredo. Contar isso às pessoas pode expor as suas fraquezas. O Clint
tenta usar uma habilidade de identificação para revelar o seu segredo, mas ele tem uma habilidade de proteção identificada. O cliente decide deixá-la a se tornar uma aventureira e explica que os espíritos são capazes de identificar quaisquer más intenções que alguém possa ter, mas eles estão calmos. No momento em que ela é convidada a escolher uma turma, ali tem várias aulas e habilidades diferentes para ela. Todos ficam chocados ao ver todas as aulas que ela poderia escolher. Ela escolheu uma de espada e ganhou um cartão da guilda, mas eles rapidamente percebem que precisavam de dinheiro. A espada diz a ela para abrir a bolsa. Nessa hora, ela libera vários bens. Eles vendem apenas os materiais de nível baixo e médio, então eles decidem salvar as coisas boas. Isso ainda resulta em receber 195 mil de pagamento em ouro. Os outros aventureiros acusam ela de fazer coisas dissimuladas para ganhar dinheiro, já que essa é a única maneira de um gato preto fazer isso. Eles presumem que ela tenha feito um acordo obscuro ou alguma coisa assim, mas a recepcionista intervém nisso e ela explica que os materiais da Fran foram perfeitamente manuseados e devidamente massacrados. Essa é a razão pela qual eles ganharam muito mais do que todos os outros. A recepcionista deseja que todos morram e eles a atacam, mas a Fran os impede. A espada explica que ela não deveria esfaquear eles dentro da guilda, mas aquele homem cachorro continua insultando a Fran e os seus pés acabam sendo cortados. A espada não tem certeza do que aconteceu, mas a Fran explica que ela combinou duas habilidades para fazer isso sem nem perceber. A espada estava maravilhada pelo seu progresso e ele usa uma habilidade que causa dano interno para eliminar o resto. A recepcionista afirma que foi tudo em legítima defesa e os dois saem para comprar alguns equipamentos. No entanto, ao saírem, um homem explica que a sua habilidade divina vê através de tudo e ele pode ver que ela tem uma arma inteligente. Enquanto isso acontecia, a espada explica que a Fran é uma aventureira agora. Ela precisa de um bom equipamento defensivo. A Elisa é a casa de um ferreiro qualificado para isso. Um homem afirma que ela deveria visitar a sua loja para algumas análises de armaduras. Então foi revelado que ele é um ferreiro honorário e a espada se pergunta se ele é aquele homem de quem ele ouviu falar. Eles vão cautelosamente com o homem e algumas pessoas dali falaram que seria um desperdício dar o equipamento a ela. O Garrus explica que testemunhou a luta na guilda e ele só vende coisas para aventureiros que ele considera digno. A Fran experimenta alguns equipamentos de alta qualidade que o Garrus cobra apenas 150 mil de ouro pelos itens com um desconto porque eles foram encomendados por alguém que não conseguiu voltar da masmorra. A espada explica que tudo lá é mais forte do que ele, mas a Fran o tranquiliza mais uma vez. No entanto, eles ficam chocados quando o Garrus afirma que sabe que ela empunha uma arma inteligente. Ele explica que a sua habilidade aponta o quão forte a espada dela é. O Garrus também pode dizer que a espada é capaz de falar telepaticamente, e a Fran pensa que eles podem confiar nele. A espada não consegue acreditar quando o Garrus afirma o quão forte ele é, pois há várias espadas mais fortes nessa loja mesmo. Mas o Garrus explica que há coisas mais importantes do que o poder de ataque. A espada da Fran consegue facilmente destruir uma espada que tinha um ataque muito maior. O Garrus fala que a condutividade de mana da espada é uma classificação que resulta em um aumento de 200 em estatísticas. Se a Fran fosse colocar mais mana, a espada poderia causar um poder de ataque acima de 2000. A Fran diz que nunca duvidou que a sua espada fosse mais poderosa do que nunca, e se abraçam. A espada fala que não sabe quem o criou, e o Garrus afirma que deve ter sido um ferreiro divino. Existem apenas 5, e a espada começa a se perguntar se ele é um lendário espadachim. O Garrus afirma que não há muito deles, e só viu um antes. Então nesse momento, a espada traz alguns materiais de classificação DNC, e o Garrus diz que pode melhorar o equipamento da Fran com eles. Ele aceita qualquer sobra de material como pagamento, mas ele explica que levará um mês para fazer. Depois disso, a Fran vai para outra loja e escolhe algumas roupas normais. A última parada é encontrar comida e temperos para sua jornada, e eles vão para General Store. O dono é um aventureiro aposentado que permite a ela olhar o lugar.
Lá, eles encontram tudo o que precisam para fazer uma comida bem decente e vão para uma pousada passar a noite. O quarto era um local normal, mas a Fran explica que ela nunca esteve em um quarto tão confortável antes assim. Ela agradece por todas as coisas incríveis que aconteceram desde que conheceu a espada. Ele promete protegê-la, cuidar dela até o dia que ela evoluir. Mais tarde, a espada usa os temperos para fazer um frango frito. A Fran acha que ficou uma delícia, e eles planejam começar a fazer missões no próximo dia, e eles têm uma reunião de estratégia com o seu nível atual. A espada acredita que eles vão precisar de boas habilidades de recuperação para enfrentar os inimigos de níveis superiores. Mas a reunião é interrompida quando a Fran dorme, enquanto sonha em se tornar mais forte com a espada. No dia seguinte, os dois começam a colher ervas e a espada explica que os aventureiros de nível G ficam presos com essas pequenas tarefas no começo. Logo depois eles escutaram alguns barulhos e foram ver o que estava acontecendo. Era uma batalha e a Fran se prepara para ajudar. A Fran vê que a floresta estava pegando fogo e ela usa a magia da terra ao invés de fogo e os dois começam a lutar contra os goblins. Eles terminam a luta bem rápido e isso surpreende o trio que estava ali quando a Fran usa a magia de recuperação pela primeira vez para curar a todos. O trio explica que tem uma grande chance do rei dos goblins, que era nível D, estar planejando alguma coisa. A taxa de crescimento dos goblins é muito assustadora e logo eles vão começar a invadir o território humano em busca de comida. Nessa hora, mais goblins apareceram e a Fran manda todos saírem dali, dizendo que vai ser um bom treinamento. Após derrotar eles, a Fran atinge o nível 6. A luta se tornou muito mais difícil e ela pulou para o nível 8. Os goblins continuam a aparecer e a espada acredita que eles são muito mais fortes e de fato eles começam a ir para cima dela. Mas antes que eles possam escapar, a Fran é atingida por uma flecha, mas ela ainda assim continua a lutar. A espada fica besta com a determinação dela e ela grita que nunca vai desistir. Será que amanhã tem uma parte 2? Deixa nos comentários.